Vamos começar com esse tema tão especial e tão importante mesmo, que é fé ou emoções. Vivemos por fé ou vivemos por emoções? Vivemos pelo que nós sentimos ou vivemos pelo que nós cremos? O que domina a gente é o sentimento, é a emoção ou é a nossa fé ou a nossa razão? A gente sabe que existe uma grande dificuldade nossa, porque nós somos ao mesmo tempo razão e somos ao mesmo tempo também emoção. Às vezes agimos mais por emoção, menos por razão. E às vezes agimos mais por razão e menos por emoção. Tentar equilibrar essas duas coisas é uma das coisas mais difíceis da vida, porque a gente tem que trabalhar dentro da gente, tem que trabalhar no nosso coração, no nosso interior, essa questão e esse equilíbrio que devemos ter entre fé, emoção, pensamento, fé, emoção, razão. Não é fácil. Devo dizer para você que não é fácil. Às vezes nós trocamos os pés pelas mãos, né? Às vezes nós deixamos de crer, de confiar para ir para aquilo que nós estamos sentindo de verdade. Às vezes temos uma palavra de Deus para nós, uma palavra de Deus verdadeira, autêntica, mas nós deixamos de lado a palavra de Deus e começamos a acreditar no que nós estamos sentindo, ou no que nós estamos pensando. Então, são três áreas de nossa vida que são bem distintas uma da outra, e nós temos que entender e compreender que nós somos seres divididos, não seres unificados. Nós temos a fé, nós temos a razão, ou o pensamento, ou raciocínio, e nós temos a emoção, o sentir, o sentimento. E essas três coisas estão trabalhando dentro de nós o tempo todo. Então, vamos pensar isso. O que é que nos controla? O que é que nos controla? Fé, razão, emoção, atitude. Quais as características de uma pessoa que vive pela fé e quais as características de uma pessoa que vive por emoções? Essa semana eu estava assistindo um programa de televisão e uma pessoa dizia assim, o cara da televisão lá do programa, o responsável pelo programa de televisão, falou o seguinte, é o apresentador: nós não podemos fazer nada em relação aos nossos sentimentos, eles mandam em nós, o que ele nos pede, nós fazemos. Vamos lá, de novo eu vou repetir a frase que o cara disse. Nós não podemos fazer nada em relação aos nossos sentimentos, eles mandam em nós, o que ele nos pede, nós fazemos. Quero perguntar a você que está assistindo a live aí, o que você acha desse pensamento? O que você acha desse pensamento? Você acha que realmente que tudo aquilo que o nosso sentimento pede, nós devemos fazer? Que tudo quanto ele nos obriga a fazer, nós devemos fazer? Ótimo, André já está falando aí. Não acredito nisso. Vou repetir qual é o pensamento desse apresentador famoso. Nós não podemos fazer nada em relação aos nossos sentimentos. Eles mandam em nós. O que ele nos pede, nós fazemos. Você acha que sim ou que não? Você concorda com esse pensamento? Olha, a pessoa está falando não mesmo, não mesmo. Pois bem, eu também penso que não. Porque se nós vivermos do sentimento da gente, nós vamos ter sérios problemas na vida, né? Nem sempre nós sentimos, por exemplo, vontade de trabalhar, vontade de orar, de ler a Bíblia, vontade de fazer o bem. Por exemplo, o amor não é um sentimento. O sentimento pode ser uma das formas do amor. Olha aqui, a pessoa está falando, eu acho muito legal quando vocês falam, tá? Não, porque o sentimento vem do coração, e é isso mesmo que está falando. Não podemos nos deixar levar pelas emoções, é isso mesmo. Não concordo, com certeza não. Refém da emoção jamais, é isso mesmo. Sabe por quê, gente? O meu filho Natan está entrando, Ângela Serre também está entrando. O nosso coração é enganoso. Aquilo que nós sentimos não pode nos dominar.
Não é que o sentimento não é importante, o sentimento é importante. Nós não somos um ser mecânico, que nós somos guiados por uma inteligência artificial. Não somos um robô que somos guiados por regras e por ordens simplesmente. Nós somos seres emocionais e nós somos seres racionais e nós somos seres espirituais. Olha aqui, são 3 esferas da nossa personalidade que são bem diferentes uma das outras, gente. Eu sou um ser espiritual que creio. Eu sou um ser emocional que sinto. E eu sou um ser racional que penso. Essas 3 esferas estão atuando em minha vida e nem sempre elas andam coordenadamente, tá? É impossível essas 3 esferas nos guiarem de maneira equilibrada, mas somos nós quem devemos equilibrar essa fé, razão e emoção, tá? Um ser humano não pode ser guiado ou governado por emoções ou por sentimentos. Não pode viver a ditadura do coração. Não pode permitir que o sentimento seja a coisa mais importante em sua vida. Porque se o sentimento for a coisa mais importante em sua vida, ele vai tomar sérias decisões e vai ter sérios problemas na vida. Por exemplo, vamos lá, vamos citar algumas coisas que são muito importantes. Quando você briga com a sua mulher ou com o seu marido, você sente vontade de amar? Ou você declara que você ama essa pessoa independente do seu sentimento? Quando nós somos magoados pelo cônjuge, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um amigo, nós não sentimos vontade de amar. Nós não sentimos vontade de fazer o bem. Nós sentimos raiva. Nós sentimos ódio às vezes. Nós sentimos tristezas, amarguras, nós sentimos mal com essa relação. Então, o nosso sentimento, se ele vier à tona, ele vai nos conduzir a dar o retorno para o outro. Então, o outro falou mal de mim, eu falo mal para o outro. O outro brigou comigo, eu brigo com o outro. O outro pisou em mim, eu piso no outro, porque eu sou apenas um ser reativo. Então, nesse momento, o amar não é um sentimento, o amar é uma atitude, o amar é um comportamento. Aliás, eu sempre digo isso, se amar fosse um sentimento, Deus não mandaria a gente amar nosso inimigo, porque nós jamais amaríamos os nossos inimigos. Escuta bem isso. Nós jamais amaríamos os nossos inimigos se fosse um simples ato do sentir, da emoção. Porque, na verdade, em relação ao nosso inimigo, nós não sentimos vontade de amar. Nós sentimos vontade de ofender, de machucar, de pisar, de magoar, de dar o troco para o outro. Mas eu não ajo movido por sentimento, eu ajo movido por amor. E o amor não é um sentimento, amor é um comportamento, amor é uma atitude. Tanto é que a palavra amor, olha aqui, a Débora Gomes está falando, quando a gente se desentende com um filho, é muito dolorido, mas a gente não deixa de amar, mas a gente se sente magoado. É verdade, nós nos sentimos magoados porque o outro nos magoou, é verdade. Alguém nos magoou e nós nos sentimos magoados, mas eu não posso agir com o outro movido por essa mágoa, porque se eu agir com o outro movido por essa mágoa, eu faço besteira, eu faço bobagem, eu acabo um casamento, eu acabo uma relação, eu acabo uma amizade. Mas por que eu acabo essa amizade? Porque eu ajo mediante sentimento, eu ajo mediante um afeto, eu ajo mediante a emoção, e não ao pensamento, nem à razão. Às vezes o outro não merece uma resposta odiosa minha. O que ele merece dizer: puxa, pena que você pensa assim de mim, ou pena que você acha assim ao meu respeito, ou pena que você tenha falado isso da minha pessoa, né? Como a Bíblia diz, não responda ao tolo segundo a sua tolice. Não responda ao tolo segundo a sua tolice. Então, se eu agir por emoção, eu vou fazer bobagem, ou como diz o ditado, eu vou fazer caca, vou fazer coisa errada. Por que eu vou fazer coisa errada? Porque o que me domina é a emoção. Vamos pensar no perigo das emoções. Emoções, gente, dependem de circunstâncias.
Emoção é assim: se minha conta corrente está bem, estou feliz. Se eu estou com tudo ao meu redor legal, eu estou bem. Se as coisas ao meu redor estão bem, ótimo. Então as emoções dependem de circunstâncias. Por isso que durante o dia nós podemos ter emoções conflitantes. Nós podemos acordar felizes e nós podemos daqui a pouco não estar felizes. Nós podemos estar sorridentes, daqui a pouco podemos estar tristes. Isso não quer dizer que eu não creia em Deus, que eu não creia na soberania de Deus, mas isso quer dizer que eu posso estar triste, mas que isso não me domine. Paulo vai dizer assim: posso todas as coisas, mas nem tudo me domina. É muito ruim ser reativo, é verdade. Na verdade, quando a gente é reativo, a gente está agindo muito por emoção, e nós somos reativos. O que é ser reativo? Cada um reage de acordo com o seu sentimento. Acredito que nós não controlamos o sentimento. É verdade, nós controlamos o comportamento diante daquilo que sentimos. Perfeito, Angélica. É isso mesmo. Sentimento nós não conseguimos controlar. O que nós conseguimos controlar é o seguinte: como que eu vou responder a tudo isso? Como que eu vou responder? Como que eu vou agir? Alguém falou mal de mim. Qual é a vontade que eu tenho de fazer alguma coisa com o outro? É ir tirar satisfação, é brigar, é discutir, é responder à altura do outro. Mas como que eu posso reagir? Eu posso reagir de maneira diferente. Eu posso conter a minha raiva, a minha angústia, e dizer: bom, vou parar, vou pensar um pouco e não vou agir assim, porque se eu agir assim, eu vou criar um conflito ainda maior. Então, se o marido e a mulher estão discutindo um problema, ele é reativo, ela é reativa, e os dois estão sempre reagindo um ao outro, e sempre magoando e ferindo um ao outro, como é que esse casamento pode permanecer e continuar? Alguém tem que dizer: calma, vamos acertar, vamos conversar, vamos orar, não vamos discutir dessa maneira. Se é para nós discutirmos assim, nós vamos discutir amanhã ou depois mais tarde. Não vou discutir com a cabeça cheia, eu vou esperar passar um momento para acalmar o meu ânimo, para depois poder discutir esse problema. Quantos problemas podem ser evitados se nós falarmos de maneira pacienciosa, graciosa, amorosa, e nós temos um pouco mais de controle ou de domínio próprio sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos? Nós podemos decidir como que nós vamos reagir diante do outro. Então, emoções dependem de circunstâncias. Eu creio em Deus, mas aí eu perco o ente querido. Eu creio em Deus, mas você perde o emprego. Você crê em Deus, mas acontece um problema na sua família, com dor, com doença. Você crê em Deus, mas de repente você recebe uma notificação do departamento pessoal da empresa que diz: você está demitido. Você crê em Deus. Você vai deixar de crer em Deus? Não, mas os teus sentimentos vão dizer tudo ao contrário. Por exemplo, vão dizer assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus não impediu que você fosse mandado embora? Será que Deus ama você de verdade? Será que Deus se importa com você de verdade? E às vezes nós nem conhecemos os planos de Deus, mas nós já ficamos chateados, ficamos tristes, abrimos mão da nossa fé, porque nós estamos confiando apenas no nosso sentimento. Emoções não são confiáveis, amados. Jeremias 17:9 diz: o nosso coração é enganoso, é corrupto, quem o conhecerá? Nossas emoções não são confiáveis. Nós não nos casamos por alguém porque sentimos alguma coisa por essa pessoa. É muito mais do que um sentimento por essa pessoa. Nós não nos relacionamos com o outro porque sentimos alguma coisa pelo outro simplesmente. Porque se nós formos viver apenas e tão somente movidos por sentimento, por emoção, por sensação, nós vamos ter problemas sérios na nossa vida. É verdade, a magoar os outros. Emoções não são confiáveis. Emoções dizem respeito ao ódio, à amargura, à tristeza, à angústia. Emoção diz respeito a uma infantilidade. Quanto mais emocional o ser humano é, mais infantil ele mostra que ele é. Como que acontece uma criança?
A criança tem 5 anos de idade. Papai e mamãe dizem assim, ó, não vai comer o bombom antes da refeição. Eu vou te perguntar, a criança vai acatar essa ordem naturalmente ou vai ficar chateada? Ou papai e mamãe não deixam a criança tomar refrigerante antes dos 2 anos de idade? Você acha que a criança vai ficar feliz, maravilhosa, ou a criança vai ficar chateada e triste? Então, quem fica muito chateado, muito ressentido, muito magoadinho com as pessoas, quem é o tempo todo muito melindroso com o outro, ninguém pode falar nada, ninguém pode confrontar, ninguém pode dizer nada para o outro, porque sempre está melindroso, sempre choramingando. Como uma eterna criança, não há como conviver com uma pessoa assim, tá? Eu não estou falando de agressão, eu estou falando de pessoas que são eternamente melindrosas. Então, dá um exemplo para você que acontece muito em igreja evangélica. Por exemplo, a pessoa ia cantar no louvor, ou ia cantar no culto. Naquele dia o microfone pifou, não pôde ter um microfone para a pessoa cantar. A pessoa fica ressentida porque o microfone não estava bom para ela cantar. Ela se ressente de não ter um microfone bom para ela cantar. É muito ressentimento, é muita amargura, é muita dorzinha demais. São muitos melindrosos. Isso acontece na igreja, na família, no casamento. É assim, não posso falar com a minha mulher, não posso falar com meu marido, porque em casa eu piso em ovos. Mas se você se casou com alguém que você precisa o tempo todo pisar em ovos, como é que você vai viver com essa pessoa? Porque um casamento demanda conflito, demanda confronto. Os dois vão confrontar um ao outro. E se a gente é muito melindroso o tempo todo um com o outro, como é que a gente vai poder viver de maneira que a gente vai poder ter equilíbrio, ter maturidade para lidar com as nossas próprias falhas e com as falhas do nosso cônjuge ou das pessoas que estão ao nosso redor? Então há muitas pessoas que sentem-se o tempo todo machucadas, magoadas, feridas. Gente, tem gente que às vezes você passa perto dela e às vezes nem a viu e nem a cumprimentou. A pessoa se magoa porque você não cumprimentou essa pessoa, ou porque você não estendeu a mão para essa pessoa. Às vezes você nem conseguiu ver a pessoa na sua correria, mas a pessoa se sente magoada, se sente ofendida porque isso aconteceu. Então, pessoas que são muito magoadinhas, muito feridinhas e que vivem muito pela emoção, vão ter sérias dificuldades profissionais, espirituais, familiares e na vida. Porque a vida é um eterno conflito. Provérbios 27, 17 diz, como o ferro afia o ferro, um irmão afia outro irmão. Nós nos afiamos um ao outro. Você já viu um ferro bater no outro ferro? Sai faísca. As relações muitas vezes são como o ferro que afia o ferro. Deus usa as pessoas ao nosso redor para nos afiar. Porque às vezes não estamos em condição de sermos a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Deus quer fazer de nós para que nós sejamos conforme a imagem de Deus. Mas Deus usa as pessoas ao nosso redor para trabalhar com a nossa criança interior e ajudar a gente a ser menos reativo, ser menos emotivo, ser mais firme, mais consistente, mais constante. Olha só uma coisa importante, gente. Há pessoas muito inconstantes, que mudam o ânimo muito facilmente. A Bíblia chama isso em Tiago de ânimo dobre. Tiago 1 vai falar sobre o homem de ânimo dobre. E vai dizer que o homem de ânimo dobre não consegue nada perante Deus. Eu preciso até ler para vocês, porque eu acho que é bastante importante isso. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte, quando pedirem, peçam com fé. Tiago 1:6. Sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Olha o que ele continua. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, porque tem a mente dividida e é instável em tudo quanto faz. É uma pessoa instável
instável em tudo quanto faz. Não tem estabilidade emocional, não tem razão, não tem uma estabilidade de fé, de equilíbrio. É alguém que está sempre instável na vida. E como é que você pode conviver com uma pessoa que está sempre instável na vida? Hoje ele ama você, amanhã ele não ama você. Hoje ele está firme com Deus, amanhã ele vira as costas para Deus. Hoje ele crê em Deus, amanhã ele não crê mais em Deus. Hoje ele confessa a sua palavra, a palavra de Deus, e amanhã ele desacredita a palavra do Senhor. Hoje ele diz, eu vou servir a Deus, amanhã ele diz, eu vou abandonar tudo. Assim são com as relações humanas também. Então uma pessoa instável não dá garantia de futuro, né? Pessoas que se sentem sempre insultadas, sempre pisadas, sempre dodóis, sempre machucadas. São pessoas que vão ter sérios problemas de convivências durante a vida, tá? Então eu volto a repetir, para continuar com você. Quanto mais infantilizada for a pessoa, for o ser humano, mais ele vai viver por emoção. E quanto mais maduro e mais adulto for o ser humano, então vou repetir, quanto mais infantilizado for o ser humano, mais ele vai viver por emoção, mais inconstante ele vai ser. E quanto mais adulto for o ser humano, mais ele vai viver com estabilidade. Escuta isso, tá? Mais ele vai viver com estabilidade. Se você não tem estabilidade emocional, estabilidade na sua fé, é difícil conviver com Deus e um com o outro. Vou repetir para ir para frente. Quanto mais infantil for a pessoa, mais ela é birrenta, mais ela é zangada, mais ela é uma criança. Você tem que lidar com uma criança o tempo todo, que está sempre tendo que falar com essa pessoa como se você falasse com uma criança o tempo todo. Uma pessoa inconstante não tem foco, André Fusaro. Não tem foco, não tem alvo, não tem objetivo. Porque hoje ele quer futebol, amanhã ele quer basquete, depois ele quer não sei o que lá, ele quer não sei o que lá, depois ele vai para outro canto, hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo, hoje ele ama a pessoa, amanhã ele detesta a pessoa, porque ele não tem foco, não tem identidade. O que Tiago vai dizer é que essa pessoa não vai receber nada de Deus, porque ele é instável em tudo que faz. Então, quanto mais nós vivemos por emoções, mais infantilizados nós somos, mais infantis nós somos. E quanto mais adultos nós somos, mais nós vamos agir com razão, com ponderação, com prudência, com cautela. Você vai falar assim, Nilson, nós nunca agimos por emoção, nós agimos por emoção. Sim, é verdade. Todos nós temos emoções e nós agimos por emoção. Mas à medida que a gente vai crescendo e caminhando com Deus, a gente vai abandonando esse estado infantil e entendendo o que é maturidade. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu falava igual menino, eu pensava igual menino, eu agia igual menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, e o termo homem que Paulo usa aqui é teleios, é completo, é nada faltoso, é alguém em desenvolvimento, que começou e terminou. Para o grego havia em arre, começo, e havia o teleios, que era o fim. O ser humano era alguém que caminhava para o teleios, ou para uma finalidade, para o fim de uma coisa. Daí tem a teoria da teleologia, que é o estudo do fim das coisas. Então, Paulo vai dizer, quando eu cheguei a ser homem ou maduro, eu abandonei as coisas de menino. Tá? Então, nós temos que entender, primeiro, que emoção depende de circunstâncias, segundo, que emoção não é confiável. Eu digo sempre assim, não faça nada movido por emoção. Não compre, não vende, não case, não separe, não divorcie, não namore, não faça uma viagem, não faça nada movido por emoção. Porque você pode se arrepender muito seriamente em sua vida. Pare, pense, pondere. Provérbios 19, 2 diz assim, não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado.
Todos nós na vida já fomos precipitados. E nós sabemos o preço que nós pagamos por nós sermos precipitados. E toda vez que nós formos precipitados, nós vamos pagar um preço alto. Na minha versão diz o seguinte: o insensato, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento, e a pressa resulta em escolhas erradas. Outra versão diz: não é bom proceder sem refletir, mas peca quem é precipitado. Então, às vezes, o que nós precisamos? Parar, pensar, orar, para decidir, para tomar uma decisão, tomar uma atitude. Nós devemos às vezes pedir que Deus mostre, Deus direcione, Deus dirija, não sermos impulsivos, porque o impossível ele age por emoção. Quem é o impulsivo? Ele age por emoção. Não é bom proceder sem refletir. Isso mesmo, Pedrina. O que é refletir? Tenho dinheiro para comprar isso? Vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Tenho dinheiro para comprar isso? Vou ter 36 meses de dinheiro para pagar esse carro? Vou ter dinheiro para pagar esse apartamento em 15 anos? Vou ter condições de pagar esse apartamento em 20 anos? De comprar esse terreno em 20 anos? Vou ter condição de fazer essa viagem? Eu vou para a Europa, vou para Paris, para Londres. Ok, eu tenho a passagem. Quanto você vai gastar em Londres? Quanto você gasta com comida? Você tem dinheiro para se manter em Londres? Aí é diferente. Então você tem que parar, pensar e refletir. Porque quando você reflete de verdade, você evita de fazer besteira na sua vida. Você não age por sentimento, você age por razão, você age por pensamento, você age por atitude. Emoção é estimulado por algo de fora para dentro. A emoção é algo que vem de fora para dentro. De fora. Decisões tomadas por emoções produzem desgraças. Decisões tomadas por emoções produzem desgraças. Toda vez que nós nos precipitamos a agir por emoção, nós vamos nos arrepender. E às vezes é tarde demais. Vou dar para você um exemplo. Você vai numa loja e compra um tênis. Meu amigo Jefferson, um abraço para você. Você vai numa loja, compra um tênis, um Nike Shox. Aí você trouxe para casa o tênis, experimentou, achou ele bonito, mas você falou assim: eu queria uma outra cor, não queria essa cor. Você pode ir lá e trocar. É verdade? Você pode ir lá e trocar. Também amo você, meu amigo. Ok, você foi na loja, comprou uma calça jeans, trouxe para casa, experimentou, achei, não gostei muito, não me caiu muito bem. Você pode ir lá e trocar. Mas querido, querida, você casa. Você casa com uma pessoa que depois diz: meu Deus, que desgraça na minha vida. Você casa, você compra uma casa, depois não tem dinheiro para pagar essa casa. Você compra um carro e aí não tem dinheiro para pagar esse carro. Aí você fala assim: meu Deus amado, quanta besteira eu fiz na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás. Eu tomei uma atitude movida por sentimento. Eu tomei uma atitude movida por emoção. Agora estou arrependido. Aí, meu querido, como é que você vai fazer na sua vida? Você colocou o seu nome a risco. Você se envolveu de maneira errada. Você divorciou da sua mulher, do seu marido, para casar com uma aventura que você conheceu lá no Nordeste, lá na Conchinchina, lá na África, lá na Ásia. Aí você diz: agora o que eu faço? Agora você arca com as consequências. Porque as consequências vêm porque você não pensou corretamente e não pediu a direção de Deus sobre a sua vida. Está me entendendo? Que quando a gente age por emoção, a gente perde o valor exato das coisas de Deus. Hoje eu falava com as mulheres e ontem falei com os rapazes na igreja sobre esse assunto. Eu até conversava hoje com a minha mulher, com a Carla, sobre esse assunto. Nós estamos com um conflito. Presta atenção nisso, querido. Se você esquecer a live inteira, isso é importante. Depois você ouve desde o começo, você que entrou agora. Mas presta atenção nisso, por favor. Nós estamos com um conflito entre Israel e Hamas. Onde foi que começou esse conflito? Vamos ver se alguém vai responder aqui para mim. Onde foi que começou o conflito entre Israel e Hamas? Eu vou dar aqui 30 segundos para alguém me dizer onde começou esse conflito. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia mesmo. 30 segundos, vamos lá. Onde começou o conflito Israel e Hamas?
Quem pode me dizer aí? Quem pode me dizer? Ninguém sabe. Onde começou o conflito entre Israel e Hamas? Começou há cerca de 5.000 anos atrás. Como assim, Nilson? Abraão, parabéns, Marco Bem. Vou fazer uma oração especial por você hoje. E Ismael e Isaac. Deus falou o que para Abraão? Eu vou dar um filho com quem? Pode escrever aí que você também é bom. Eu vou dar um filho para você que vai ser herdeiro das nações. E quem era a mulher do Abraão? Escreve aqui. Vamos dizer. Quem era a mulher do Abraão? Quem vai me dizer aqui? Vamos ver se vocês estão bons. Quem era a mulher do Abraão? Escreva aqui, até agora ninguém acertou. Quem era a mulher do Abraão? Eu sei. Quem era a mulher do Abraão? Sara. Parabéns, Lília. A Sara era a mulher do Abraão. Deus falou assim, eu vou dar um filho para você com a tua mulher Sara. Quando a Sara percebeu que a promessa não se cumpria, que a Sara fez? Bom, aqui tem uma escrava. Qual o nome dessa escrava? Opa, Sandra acertou. Maravilha, Sandra. A minha haitiana acertou. Quando a Sara percebeu que ela não dava filho, não tinha condição de ter filho e era estéril, a Sara sugeriu que Abraão tivesse um caso com quem? Com uma outra pessoa. Quem que era essa pessoa? Nome dela, escreve aqui. A escrava do Abraão e da Sara. Qual era o nome da escrava do Abraão e da Sara? Quem pode me dizer aqui? Lembram dela? Bom, Abraão falou assim, a Sara falou o seguinte, já que você não consegue ter um filho comigo, Abraão, eu vou dar para você uma sugestão. Pega a minha escrava, Agar, parabéns, Lília, e tenha um filho com Agar, parabéns, Carla Dias Mesa, parabéns, Mara, e tenha um filho com Agar. E o Abraão teve um filho com Agar. Abraão tinha 86 anos de idade. Quando Abraão teve um filho com Sara, Abraão tinha 100 anos de idade, depois de 14 anos. Agora presta atenção uma coisa importante. Quem é o filho de Agar? Escreva aqui. Se você acertar, a Ana acabou de chegar, ela sabe muito bem quem está falando aqui. Quem é o filho de Agar? Nome do filho de Agar. Como chamava o filho da Agar? Você sabe, Ana Carolina? Ela falou aqui. A Ana falou e a Carla está falando. Ismael. E o Ismael que povo representa Ismael hoje? Os ismaelitas representam que povo hoje? Os judeus ou os árabes? Escrevam aqui. Judeus ou árabes? Me digam para mim. Os árabes. Olha só. Hoje nós temos um conflito entre Ismael e Isaac. Isaac, filho de Abraão com Sara. Ismael, filho de Abraão com Agar. E nós temos um conflito que dura já 5.000 anos. Por quê? Os árabes e os judeus vivem brigando um com o outro. Porque o Abraão não teve paciência. E porque Abraão resolveu ouvir o conselho de Sara. E porque a Sara agiu com emoção. Porque a Sara não esperou o tempo certo. Porque a Sara não esperou a hora certa, e porque a Sara arrumou um atalho para o Abraão, e o Abraão, boca murcha, resolveu seguir o atalho de Sara, e aí, seguindo o atalho de Sara, deu o que deu. Mas não foi só Abraão que seguiu o conselho da Sara. Tem um cara também lá no Éden, estou com a minha filha aqui, ela é muito inteligente, muito esperta. O nome dele era Adão, não é isso mesmo, Ana Carolina? O Adão. O Adão seguiu o conselho de quem? Responda aqui. De quem Adão seguiu o conselho? Quem responder vai ganhar uma oração. Fala. Pode dizer. Ninguém sabe. O Adão da Eva. Parabéns, Ana. Eva. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Vocês não vão ficar bravas e bravos, presta atenção. Vocês estão me ouvindo aí, não? Posso falar um negócio para vocês? Vocês não vão ficar bravos? Se vocês não vão ficar bravos ou bravas, diga assim, não. Escreva aqui, não. Vai lá. Se vocês escreverem pelo menos uns 1000 nãos, eu vou continuar a live, senão eu vou parar por aqui. Você não vai ficar bravo com o que eu vou dizer para você?
Bora, mas eu quero ouvir não, não vou ficar brava. Eu não ouvi nenhum não ainda. Ai, não quero, não, um não, pelo menos 5 não, 2 nãos, 3, quero ouvir o terceiro não. Vamos lá, terceiro não, o quarto não. Vamos lá, a gente aguenta, quero ouvir o não. Vai Carla Dias, fala o não aí, Carla Dias, vamos lá. Luciele falou não, Marcos Silva falou não, mais um não, eu vou falar a verdade. Mônica dos Anjos, essa Mônica é só Jesus a graça. Não, ótimo, então eu vou falar. Quem é mais emocional ou quem vive mais por emoção? O homem ou a mulher? Responda para mim aí. Quem vive mais por emoção, o homem ou a mulher? Responda aí. Vai, vamos responder. Homem ou a mulher? Quem vive mais por emoção? A minha mulher já colocou a mão na boca, não sei por quê. Nada a ver. Quem vive mais por emoção? O homem ou a mulher? Responda aqui. Mulher, uma. O pastor está com a tocha, estou ungido aqui mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. O homem é mais emocional ou a mulher? Pode escrever aqui. A Luciele falou homem, tá amarrado, mulher de Deus. Sangue tem poder. A Carla levantou a mão. A Mônica dos Anjos já disse eu. A Magda falou a mulher. Gente, é verdade. A mulher, não é que o homem não é emocional, mas a mulher é muito mais emotiva, ela é muito mais voltada para o campo emocional. E não é verdade que às vezes a mulher, por ser mais emotiva, ela quer que o homem faça uma coisa movida por uma circunstância, por uma situação, sem ver o que é pensamento, o que é razão. Por isso que o casamento do homem com uma mulher pode dar muito certo. Claro que pode dar certo, porque há uma relação entre o sentir e o pensar. Há uma relação entre o equilíbrio do pensamento do homem e o equilíbrio da mulher, e o equilíbrio da emoção do homem. Se a mulher é mais emocional, o homem tem que ser mais racional. E é nessa relação dos dois que vai haver um equilíbrio no casamento, gente. Então a relação dos dois é muito importante. Porque se os dois pararem para pensar, esta relação dos dois vai fazer com que haja emoção, mas porque também que haja razão, que haja o pensar, mas que haja o sentir. A mulher se preocupa mais com o mundo interno. A mulher se preocupa mais com as coisas da casa. A mulher sabe que a coisa da casa é importante para ela. O mundo da mulher é o mundo interno. O mundo do homem é o mundo externo. O homem se realiza no que ele faz fora da casa. A mulher se realiza no que ela faz dentro da casa, na organização, na arrumação, na mesa posta, nas coisas que ela organiza. Por isso que eu digo muitas vezes que a casa não é do homem, é da mulher. O filho muitas vezes não é do homem, é da mulher, porque o filho é gerado dentro da mulher e o homem é um ser de fora. Até para entrar na relação com essa criança, a mulher tem que permitir que esse filho, que esse homem possa entrar. Você descobriu hoje o mistério? Que você é mais emocional e você precisa pautar a sua vida, não só pela emoção, mas também pela razão e pela fé. Deus, gente, nunca usou e nunca vai usar a emoção como termômetro do seu operar, do seu agir. O que é que eu quero dizer com isso? Estou no culto, estou nessa live e eu estou sentindo Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Geralmente você sente Deus, sempre você sente Deus, ou às vezes você sente perturbação, irritação, tristeza, angústia. Adão e Abraão se renderam. Perfeito, Sandra, parabéns. Adão e Abraão se renderam à emoção das suas mulheres. O Adão e o Abraão deveriam dizer: não, Eva, nós não vamos desobedecer. O Abraão deveria dizer: não, por favor, não, Sara, nós vamos esperar em Deus. Mas o homem às vezes não sabe lidar com a emoção da mulher e se permite ser conspurcado, comido, destruído, levado pela emoção da mulher. Cuidado. Volto a dizer, Deus nunca vai usar a emoção como termômetro. Às vezes eu oro, eu não estou sentindo Deus, eu estou sentindo uma opressão. E isso não quer dizer que Deus não está comigo. Isso não quer dizer que Deus não está me ouvindo, me atendendo.
Isso quer dizer que eu não estou sentindo naquele momento uma coisa gostosa, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Deus não está comigo porque eu sinto Deus. Deus está comigo porque Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu detesto quando eu ouço gente que é guiada pelo que sente e diz: eu estou sentindo, ou eu estou crendo. Por que tantas profecias, tantos profetas são usados pela carne? Trazem profecias da carne, trazem profecias do inferno, são guiadas por emoção e não por Deus, e entregam profecias que não são de Deus, causam confusão porque não são de Deus, são manipuladores, manipulam pessoas com profecias e com revelações das quais Deus não disse. É um espírito de Jezabel que usa mulheres para manipular, para operar, para ferir, para ofender e para destruir. Aí eu estou sentindo que na sua vida há uma nuvem negra, está amarrada em nome de Jesus. Deus não revelou isso não. A profecia é para edificação, é para consolação, é para orientação, não é para trazer desgraça e transtorno e morte. Aí eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor te diz que alguém vai morrer. Para com isso em nome de Jesus. Deus é um Deus de vida. Não se permita a gente trazer na sua vida profecia e revelação que não vem de Deus. Repreenda na hora. Diga não. Eu estou sentindo Deus agora aqui, viu, gente? Diga não. Não se deixe ser levado por emoção e por sentimento. Se você entrou no culto, não sentiu a presença de Deus, não quer dizer que Deus não esteja ali. Deus está ali, porque onde 2 ou 3 se reúnem, Deus se faz presente, queridos. O governo das emoções produzem morte. Eu preciso ler esse texto com você, que está aqui em Efésios. Nosso tempo está indo embora já. Efésios capítulo 2, o Paulo vai dizer que o governo das emoções produz morte. Eu vou ler para você, olha o que diz aqui. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, o diabo. Ele é o espírito que opera nos corações que se recusam a obedecer. Agora, olha o 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza terrena. Gente que é guiado pelo desejo da natureza terrena, gente que é guiado por testosterona, gente que é guiado por sexualidade, gente que é guiado por atração física, gente que é ligado pela libido, gente que é levada por sensações. Nós não podemos ser levados por sensações, gente. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, gente. Não se permita isso. Amor, já falei no começo, não é emoção. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Você não perdoa alguém porque você sente vontade de perdoar. Você diz assim: eu perdoo fulano ou fulana, ciclano ou ciclana, pelo mal que causou a minha vida. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu aprendi uma coisa na minha vida: a nós compete perdoar, a nós compete declarar o perdão para alguém, e quem muda o nosso sentimento é Deus. Quem muda o meu sentimento em relação ao outro não sou eu, é Deus. Então, quando eu perdoo, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Por isso que às vezes perdoar pode ser viver afastado da pessoa, ficar longe da pessoa. Não quer dizer voltar a ter comunhão com a pessoa, mas quer dizer que você não deseja o mal para o outro. Você não implica no mal para o outro. Você não tem um coração voltado para imprecar, para destilar o veneno sobre o outro. Você se afasta, mas você perdoa. Mas quando você perdoa alguém pela fé,
Não quer dizer que no dia seguinte você vai olhar para a cara daquela pessoa e não vai sentir mais nada. Você vai sentir, oi Adriana, beijo no coração. Você não vai sentir, você vai sentir raiva, tristeza, mas você decidiu perdoar. E você vai agir de acordo com a sua atitude, com a sua decisão, com a sua postura. E qual é a sua postura? Não vou fazer o mal para o outro. Eu posso não sentir uma coisa gostosa pelo outro. Porque, gente, escuta uma coisa importante. A gente tem que amar todos, e amar é não fazer o mal. Demorei a aprender, mas foi libertador. Presta atenção numa coisa importante. Adriana, minha querida, e os demais aqui, Cris Melo, olha, presta atenção nisso. A gente tem que amar todos, mas a gente não gosta de todo mundo. A gente não gosta de todo mundo. A gente gosta de algumas pessoas. Tem gente que a gente não gosta. E não é porque a pessoa é ruim, porque não gerou nada, não tem nada. Mas tem gente que a gente gosta. Mas amar, a gente tem que amar todos. E o que eu faço então? Então eu declaro que eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, perdoo o pai que estuprou, perdoo a mãe que abandonou, perdoo a pessoa que fez mal, perdoo a pessoa que falou mal de você, perdoo a pessoa que tentou fazer o teu mal. Você às vezes se afasta dessa pessoa, você se recolhe, porque se você ficar perto dela, ela vai te destruir, vai te matar. Então você se recolhe. Escuta, você não é saco de pancada, você não é saco de pancada, você não é cacho de uva para ser pisado pelo outro. Você não é carpete para ser pisado pelo outro. Você não é carpete de madeira. Você não é capacho. Você não é capacho. Escuta isso. Você não é capacho. Você se afasta. Mas você não deseja mais o mal. Mas o teu sentimento em relação a essa pessoa vai mudar de acordo com a hora de Deus. É Deus quem muda o teu sentimento. É Deus quem muda a tua vida. Vou encerrar, gente, preciso falar sobre isso. Em Mateus 14, 25 ao 31, gente, presta atenção nisso. Mateus 14, 25 ao 31, Pedro está no barco. As ondas estão querendo destruir o barco. Pedro está... Hoje entendi o que o pastor Moisés disse. Não somos obrigados a conviver. É verdade, nós não somos obrigados a conviver com uma pessoa que nos fez mal. Sabe por quê? Porque a gente não é saco de pancada, a gente não é saco de uva, a gente não é cacho de uva, a gente não é tapete, a gente não é carpete, a gente não é isto, a gente é um ser humano que tem sentimento. Então você se afasta, porque senão você morre. Mas isso não quer dizer que você odeia, você se afasta. Então presta atenção, uma coisa importante. Vou falar do Pedro. Pedro está no barco, e Jesus está vindo sobre as águas. Nilson, espero que eu te mando um abraço. Um abraço, querido. Ai, beijo no coração. Presta atenção nisso. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. O que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, vem. Pedro começou a andar sobre as águas. Oh, maravilha, glória a Deus. Pedro começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas. Glória a Deus por isso. Quando Pedro, isso mesmo, obrigado Sandra, sentiu o vento forte, e o texto bíblico vai falar justamente isso. Pedro sentindo o vento forte, quer dizer, Pedro parou de olhar na fé e começou a olhar no seu sentimento. Ele começou a sentir o vento forte no meio do mar. Olha que coisa linda, isso é forte mesmo, né? Forte. Por volta das 3 da madrugada, Jesus veio sobre as águas. E aí Jesus disse para Pedro, não tenha medo, sou eu. E Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas, até onde você está. E Jesus diz, venha. E ele começou a andar sobre as águas. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus Cristo. Mas quando sentiu o vento forte, começou a ficar aterrorizado, reparou nas ondas do mar, começou a afundar. Quando é que a gente começa a afundar? Quando a gente tira a nossa fé da palavra e coloca a nossa fé na emoção. Quando a gente para de viver pela fé e a gente passa a viver por emoção, por sentimento. E quando a gente começa a viver por sentimento, a gente vai afundar. Para concluir, gente, nós vivemos tempos difíceis.
Deus nos tem dado uma palavra que Deus vai sustentar a gente, vai guardar a gente, vai proteger a gente, vai enviar a provisão diária para a gente. Que Deus tire o foco do Senhor, que Deus vai fazer com que a gente triunfe, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, que a igreja vai ser arrebatada, que Jesus vai voltar, mas a gente tira o olhar do provedor, que é Deus, e começa a olhar no problema. A gente tira o foco de Deus, que é a solução, e começa a olhar para as ondas. E a gente começa a afundar porque a gente tira o foco da palavra de Deus, gente. Por favor, se agarre nas promessas de Deus. Sabe quantas promessas na Bíblia existem? 7.000 promessas. Deus tem promessas para você. Deus diz a você: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Os teus filhos serão discípulos do Senhor. A paz sobre eles será abundante. O meu Espírito está sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Inútil é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dor, porque os seus amados Deus dá enquanto dorme. Creio eu que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E nós estamos olhando para o governo, nós estamos olhando para a inflação, nós estamos olhando para os problemas. Vamos colocar nosso olhar na bendita palavra de Deus, queridos. Deus nos prometeu, Deus nos disse, Deus é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa tribulação. Quando os inimigos se levantarem contra mim e contra você, são eles que cairão e cairão por terra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando os maus vieram para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacaram, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, porque estou confiante no Senhor. Salmo 27, leia a Bíblia, leia os salmos bíblicos, leia as promessas bíblicas, e não viva pelo teu sentimento, viva pela tua fé. Vou concluir e confessar a você que eu comecei essa live com uma angústia muito grande, com uma tristeza muito grande, com um coração apertado demais. Tenho estado esses últimos dias desse jeito. Querido, agora eu estou encerrando a live sabendo que eu não comecei a live por emoção e por sentimento. Eu comecei pela fé. Eu tenho certeza que tem um monte de gente agora aí, ouvindo essa live e vendo o operar de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor de ti tenha misericórdia, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te cubra com o sangue de Jesus, que o Senhor te proteja com o sangue de Jesus, que o Senhor te dê força no sangue de Jesus. E eu vou deixar uma palavra profética para você, que não é a palavra profética dita ou falada, mas é a palavra da Bíblia para você, que está no Salmo, aliás, Isaías 27:3, para você uma palavra profética. Anota aí, Isaías 27:3, eu, o Senhor, a vigio e a rego com muito cuidado, de dia e de noite eu vigio, para que ninguém lhe cause dano. Vou repetir, palavra profética para você, Isaías 27:3, eu, o Senhor, vigio e rego com cuidado, dia e noite eu vigio sobre a tua vida, para que ninguém lhe cause dano. Toma posse, minha amiga Adriana, toma posse desta palavra, Isaías 27:3. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é o teu amparo, o Senhor é o teu sustento. A Bíblia diz que o Senhor está conosco em todos os tempos, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor nos acode. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
E o texto bíblico vai dizer, Salmo 121, 7, toma essa palavra profética: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor te guarda e te protege, o Senhor te guardará em tudo que você faz, agora e para sempre. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, que o sangue de Jesus cubra o seu lar, que o sangue de Jesus cubra o seu casamento, que o sangue de Jesus cubra os seus filhos, que o sangue de Jesus cubra o seu marido, que o sangue de Jesus cubra as suas finanças, que o sangue de Jesus cubra a sua casa, os seus netos, porque Deus é o teu socorro. Não viva pelo que você sente, não viva pela tua emoção, viva pela tua fé na palavra de Deus. Semana que vem vamos ter mais uma live abençoada por Deus. Compartilhe com seus amigos. É uma live pastoral para abençoar a sua vida. Não são profecias de reteté, não são profecias de gente que traz revelação falsa para manipular. São profecias dentro da Bíblia. Qual é a maior profecia? A palavra de Deus. Qualquer profecia que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não é de Deus. O Senhor me mostrou que você vai perder 10 quilos em 10 dias. Não é de Deus. Deus não tem diploma para emagrecimento. O Senhor mostrou que você tem que separar dessa pessoa para casar com outra. Deus não desfaz casamento. Deus não desfaz relação. Deus não apoia divórcio, e Deus não apoia adultério. O Senhor me revelou que tem uma nuvem nele em tua cabeça. Está amarrada em nome de Jesus. Sobre mim está a bênção do Senhor. Sobre mim está a glória do Senhor e a luz do Senhor. Em nome de Jesus. Adriana, te amo. Deus te abençoe. Deus é contigo. Deus abençoe vocês. Compartilhe com seus amigos essa live. O Instagram está me bloqueando, mas nós não vamos perder a batalha. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vou dar mais uma palavra profética para você. Já que eu estou sentindo de Deus isso, eu vou dar uma palavra profética. Que está, abri certinho aqui, ó. Te amo também, Dri. Apocalipse 12, versículo número 11. Que vai dizer: eles derrotaram o inimigo pelo sangue do Cordeiro. Sabe como é que você derrota o inimigo? Dizendo para ele: o sangue de Jesus tem poder, e sobre a minha vida, e sobre a minha casa, e sobre o meu lar, e sobre o meu casamento, e sobre os meus filhos, e sobre as minhas finanças, está o sangue de Jesus. Quando Deus passou pelo Egito, ele colocou nos umbrais das portas o sangue, e o anjo destruidor iria passar naquela noite. E na casa em que houvesse sangue, o destruidor não haveria de entrar. O destruidor não vai destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque sobre você está o sangue de Jesus. E a Bíblia diz: o maligno não me toca. Você que entrou agora perdeu uma live sensacional. O Espírito Santo está sobre nós nessa live. Gente, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo sobre essa live. Assista, Paola Favaro, beijo para você, querida. Quanto tempo eu não te vejo. Assista desde o começo essa live. Eu vou deixar salva aqui. Assista, mostra para os seus amigos, para as pessoas da sua casa. É uma live de libertação. Eu estou profetizando sobre a tua casa, libertação de Deus, que toda a algema do diabo, toda a obra do inimigo, todo o avanço das trevas não vai prosperar, porque a palavra de Deus diz que o inimigo vem por um caminho, mas foge por 7 caminhos. E vindo o inimigo com uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Senhor é o nosso Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O sangue de Jesus tem poder. Eu declaro sobre a tua vida: o sangue de Jesus tem poder sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. O sangue de Jesus tem poder, e há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus está sobre a tua casa e sobre a tua vida, destruindo tudo o que não é de Deus. Toma posse, toma posse, toma posse. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana.